Olá, aguardando o pessoal chegando. Hoje o tema da nossa live, que nós estamos na semana da jornada da justiça sensorial, né? Será sobre como aumentar acordos durante a mediação e arbitragem, utilizando estímulos sensoriais. Então, sexta-feira, agora dia 14 de maio, será a nossa próxima turma da Justiça Sensorial com a chancela da EMAB, Escola dos Magistrados aqui da Bahia. E essa semana eu estou fazendo esse aquecimento para entendermos, né, como que nós conseguimos realizar esses acordos através da estimulação sensorial. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Rangel. Eu sou mediadora judicial do Tribunal de Justiça da Bahia, sou pioneira em justiça sensorial, trabalho com estimulação dos 5 sentidos, sempre com a presença de um terapeuta sensorial. Quem são esses terapeutas sensoriais? São aromaterapeutas que irão estimular o olfato, musicoterapeuta para estimular a audição, teremos cromoterapeutas, massoterapeutas, então todos os profissionais que têm esse conhecimento para auxiliar nessa estimulação dos 5 sentidos. E por que eu foquei nos 5 sentidos? Porque já existe na literatura informando que todo indivíduo, o comportamento está vinculado com as emoções. De acordo com as nossas emoções, nós vamos ter um determinado tipo de comportamento. Entende? Então, se eu estiver com a emoção X, eu tenho um comportamento. Se eu tenho uma emoção Y, eu tenho um comportamento. Né? Então, na realidade, não é que nós estamos vulneráveis às emoções. Mas quando nós estamos com baixas vibrações, aí sim nós estamos vulneráveis aos nossos comportamentos. E durante as mediações judiciais e extrajudiciais também, eu percebi o quanto que as pessoas estavam reativas em função das suas emoções. Então, quando nós não temos controle com as nossas emoções, nós ficamos vulneráveis. Então, se alguém te provoca uma irritação, você fica vulnerável a reagir, ser uma pessoa reativa, se você não tem o controle das suas emoções, entende? Então, o quanto que é importante olharmos para as nossas emoções, nos percebermos, porque a partir do momento que nós percebemos que nós estamos com uma baixa vibração, com uma emoção X, nós sabemos que nosso comportamento não vai ser dos melhores. E quais são essas baixas vibrações? Raiva, culpa, sentimentos realmente de baixa calibração, né? Que não te levam a uma cocriação. Então, é nesse momento que você está na fase da reação, sabe? Assim, entregue as reações a qualquer tipo de estímulo que venha de fora. Mas quando você tem esse controle com as suas emoções, você consegue justamente ir driblando alguns conflitos que surgem, né? Então, no nosso curso da Justiça Sensorial, nós focamos no gerenciamento das emoções e sempre essa parceria entre o mediador e o árbitro, juntamente com esse terapeuta sensorial. E além disso, no nosso curso, nós trabalhamos também com esse mediador e esse árbitro, uma pegada dele própria. Não existe um modelo próprio para aquele mediador sensorial, nem para aquele árbitro sensorial, de acordo com a existência dele, com a vivência dele, com a caminhada dele, nós vamos buscando o que é que tem sentido, o que é que faz parte da vida desse mediador e desse árbitro, para que ele consiga trazer isso também para a mediação e a arbitragem, entende? Para esses estímulos sensoriais também. Deixando claro, quem vai fazer esses estímulos são os terapeutas. E o mediador e o árbitro, ele também com a pegada dele, que ele vai aprendendo isso aí no curso, ele vai seguindo para ter uma melhoria no nível de acordo, no índice de acordos. E aí alguém pode me perguntar, mas Sheila,
Será que só o acordo é interessante? Não, não só o acordo é interessante, como a qualidade desse acordo também é muito interessante. Por isso que nós temos o índice chamado IJS, Índice da Justiça Sensorial, que propõe justamente isso, esse controle, tanto do ponto de vista dos acordos, porque isso é importante, sabermos quantos acordos foram fechados utilizando esse método, assim como a qualidade. Então, existem algumas variáveis que compõem esse índice, que eu até publiquei no meu segundo livro, que é Índice de Justiça Sensorial, e os alunos, né, do curso recebem, né, de bônus esses 2 livros da Justiça Sensorial, que são únicos, né, é a única literatura que nós temos da Justiça Sensorial, e todos os alunos recebem esses livros. E é interessante porque esse aumento dos acordos, eles são monitorados também com a qualidade relatada pelas partes, né, através de estatísticas. Então, deixando bem claro que nós não trabalhamos com histórias das partes, nós não focamos no que aconteceu, nós trabalhamos com as emoções. O ponto principal da justiça sensorial é focar nas emoções. Então, às vezes as partes chegam, conversam um pouco sobre o conflito, o que aconteceu no passado, projeções para o futuro. E tanto os terapeutas como os mediadores, no primeiro momento, não escutam o conflito, entende? As partes podem até tentar conversar sobre o conflito, mas nós focamos nas emoções. E através das técnicas da terapia sensorial, isso aí, nosso trabalho todo intensificado é fazer essa elevação vibracional. Então, todo o trabalho do mediador, do árbitro, do terapeuta, um trabalho em conjunto, é fazer essa elevação. Porque nós sabemos, elevou um pouco essa vibração, pode esperar que as partes vão trazer mais possibilidade de resolução de conflitos, vai existir uma expansão da consciência. O que é essa expansão da consciência? É a consciência que consegue ter outros olhares, sabe? Não ficar focado apenas num pontinho que foi criado, e geralmente é um ponto negativo, que o cérebro criou uma programação negativa para aquele fato. Que o mesmo fato você pode observar de um ponto de vista positivo ou negativo. Tudo depende da sua vibração. E a vibração está totalmente vinculada com as emoções do momento. Quantas vezes o mesmo fato, às vezes eu posso falar assim, nossa, como que está em relação àquela história? Eu falo aqui com Jaqueline. Jaqueline, como foi aquela história daqui a 5 anos atrás? Aí Jaqueline pode informar. Não, aquilo ali não faz mais sentido, não, nem lembro. Por que ela vai falar assim? Eu nem lembro. Porque aquela emoção não contextualiza mais para aquele momento presente. Entende? Então, assim, o foco que nós trabalhamos são emoções, não é a história, o que aconteceu no passado. E depois dessa transmutação, aí sim, nós olhamos para a história, nós estimulamos, né, as partes a relatarem o ocorrido, e ela vai trazer soluções. E aí vai ser um trabalho muito mais leve, muito mais fácil, né, para os mediadores, principalmente os mediadores, para que consiga trazer novas possibilidades das partes naquele momento, numa mesa de mediação, né? Então, nós trabalhamos também com coffee break, não são grandes coisas, mas você acolhe o indivíduo. Olha que gostoso você ir para um local que você acha que tem briga, né? Porque você está ali no contexto da vingança com a outra parte, e de repente se depara com um acolhimento, sabe? Assim, do mediador. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Imagine também, você vai para uma festa, imagine. Qual a sua expectativa, a sua emoção para aquela festa? Poxa, vai ter comida, vai ter vários convidados. E essa sua emoção, de repente você chega num lugar,
não tem nada para comer, um exemplo. Você vai ficar com a emoção totalmente transtornada, né? Porque fugiu a sua expectativa daquelas emoções. Então você vai ter um outro tipo de comportamento. E esse que é o ponto nosso, termos comportamentos diferenciados para fazer essa elevação vibracional. Elisiane, que bom você aqui. Fiquei muito feliz aqui com sua presença. Muito obrigada pelas suas curtidas no meu Instagram. Elisiane é uma amiga do meu filho e está aqui nos prestigiando nessa live da Justiça Sensorial, que temos como tema o aumento de acordos, tanto no judiciário quanto extrajudicial. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E para isso, nós utilizamos técnicas. Algumas pessoas me perguntam, Sheila, isso aí é uma manipulação? Uma vez eu fiz uma palestra, foi na OAB de São Paulo, a subseção de Santana, parece. Aí o pessoal me perguntou, Sheila, isso aí são técnicas de manipulação? Eu disse, não são técnicas de manipulação. Isso daí, na realidade, nós estamos respeitando as emoções e ajudando na transmutação dos comportamentos. Claro que nós não focamos apenas nos 5 sentidos. Nós trabalhamos também com outras técnicas que vão potencializar essa estimulação dos 5 sentidos. Porque alguém pode perguntar, nossa, será que uma massagem só, isso aí vai fazer o indivíduo mudar a sua mente? Só uma massagem, só um coffee break, um terapeuta do sono, um local, isso ajuda, mas ajuda muito, 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 né? E além disso, nós temos outras técnicas, trabalhamos, né, com abordagem centrada na pessoa, trabalhamos com validação de sentimentos, e isso aí é a pegada justamente do mediador sensorial. Além da estimulação, que ele também vai continuar prosseguindo, porque os terapeutas já fizeram, entenderam? Antes, nas oficinas sensoriais, antes de iniciar as mediações. Durante as mediações e arbitragens, os mediadores e árbitros também prosseguem com essa estimulação. E, além disso, vem a terapia centrada na pessoa, que aí nós aprendemos, fazemos alguns exercícios durante o curso, já vai começar aqui nessa sexta-feira. Isso aí vai potencializar muito, muito, muito a elevação do número de acordos. Porque nós realmente temos uma linha, às vezes, de mediadores que abordam, mas o foco de uma mediação não é apenas os acordos. Sim, para um indivíduo chegar no patamar de entendimento, ele fecha um acordo. Concorda? Então, o nosso foco realmente é fechar acordo, porém, acordo com qualidade. Aquele acordo que fez sentido, aquele acordo que vai ser cuidado, as partes vão ser cuidadas de acordo com as emoções. Com a emoção bem trabalhada, o indivíduo vai ter uma melhoria durante o sono, e muitos relatam insônia. Olha o perigo, isso é uma questão de saúde pública. O indivíduo que não dorme em função de conflitos existentes. Então, o indivíduo que não dorme, ele vai adoecer. Não só ele, mas todo o ciclo, o perímetro, quem está perto dessa pessoa que está no conflito. Eles adoecem, são filhos que adoecem. Quem está bem próximo, convivendo com aquele conflito. Então, recebe todo esse respingo. Então, essas partes precisam sim ser cuidadas e precisamos estar atentos com a questão também do sono. Então, isso aí é um dos indicadores que eu abordo no índice da justiça sensorial, que nós vamos aprender também no curso como quantificar, né? Esses e outras variáveis que compõem o índice da justiça sensorial, que é um parâmetro para avaliar
o aumento dos acordos. Que a ideia também não é aumentar exageradamente os acordos, né? E não ter uma sustentação. Então, por isso que nós precisamos ter uma sustentação também nesses acordos, e esses terapeutas sensoriais, eles prosseguem com as partes, cuidando das partes. Então, tem um exemplo aqui básico, por exemplo, um divórcio. Então, antes do divórcio, as partes recebem esse cuidado desses terapeutas, nessa transmutação das emoções, os filhos, os advogados, os mediadores, todos são cuidados. Então, eles fazem uma ficha, né, de acompanhamento, esses terapeutas, aplicam as técnicas devidas e vão acompanhando como está o resultado dessas emoções das partes ao longo do processo, tanto judicial quanto extrajudicial. Entende? Então, o ponto principal da justiça sensorial é monitorar as emoções, desde o momento que o terapeuta recebe as partes, durante também as mediações e arbitragens, e após também, né? Então, a ideia é que essas partes, eles busquem sempre um terapeuta sensorial também, após, no momento que ele está digerindo, sabe, aquele conflito que foi solucionado. Então, está aí a nossa proposta de como que nós vamos fazer essa estimulação. Uma estimulação, um aumento de acordos através de monitoramento estatístico. Sim, um monitoramento estatístico dessas emoções. Nós vamos observar se essas emoções estão tendo picos de elevação de vibração, se eles estão retornando, porque às vezes o que pode acontecer as partes podem participar de uma oficina sensorial antes de uma mediação, melhorou sua vibração, e no dia de uma mediação ele pode estar com a vibração mais baixa. Então ali o mediador, ele observa como é que está aquela emoção, está equilibrada, ok, ele vai percebendo, aí ele prossegue com a mediação. Se ele percebe que ainda não está no patamar confortável para uma expansão da consciência, ele pode parar a mediação, solicitar a presença desse terapeuta, porque na justiça sensorial sempre existe um terapeuta de plantão para acompanhar essas emoções. Que é isso aí que é a nossa ferramenta como mediador, entende? Não adianta eu conversar com as partes que estão numa vibração tão baixa, isso aí vai me dar muito trabalho para eu conseguir elevar, aplicar as técnicas que são maravilhosas, as técnicas da mediação são ótimas, tem resultados incríveis, mas ajuda muito mais, sabe? Aliados às técnicas da mediação junto com essas emoções trabalhadas, só alegria. Aumento dos acordos? Certeza. Entendeu? Então, esse aí que é o ponto, monitoramento estatístico. Então, nós temos uma ficha de acompanhamento das emoções. Antes das mediações, durante, e aí o mediador, ele já observa ali, ele faz o X dele, né, no relatório, como ele percebeu aquelas emoções. Estão no nível baixo, se ele acha que está no nível de neutralidade, ou percebe que as emoções ali estão em um nível um pouco alto. Se ele percebe ainda muito baixo, ele pode suspender e pode pedir o apoio a esse terapeuta. Então, a base, o ponto inicial da justiça sensorial, desse mediador sensorial, é a observação das emoções. Depois que ele vai começar a iniciar a aplicação das técnicas da mediação. Oi, Selma, que prazer você aqui. Então, o ponto principal é esse. Nós vamos fazer esses levantamentos estatísticos das emoções, que é isso que vai nortear toda a justiça sensorial. Observarmos como está aquela emoção antes da mediação, durante a mediação e também após, se as partes continuarem com esse terapeuta. Então, para isso, nós temos uma ficha
eu construí uma ficha, tanto para esses terapeutas quanto para esses mediadores, né, sensoriais, que nós vamos abordar no curso. Vai ser apresentado. Então, cada um vai seguindo e vai analisando como que ele veio, a emoção, como foi trabalhada, como que ele está. E ele vai observando. Enquanto o mediador perceber que a emoção ainda está no nível de vibração baixa, ele pode justamente parar e pedir esse apoio a esse terapeuta. Então, o ponto principal, nosso norte do mediador sensorial nada mais é do que as emoções. Então, todo o nosso trabalho, tudo que nosso ponto de partida está nessa transmutação das emoções. Então, é uma parceria constante entre mediador e terapeuta sensorial. Então, assim, o mediador, ele consegue fazer isso sozinho? Consegue. Mas quando você tem esse suporte do terapeuta, é muito mais eficiente, né? Então, esse trabalho assim em conjunto, e a ideia que eu tenho assim é que possamos ter uma lista um cadastro, né, de terapeutas sensoriais, porque esses terapeutas, eles precisam passar também por uma capacitação para entender como que funciona esse método, o que é uma mediação, o que é uma arbitragem e como ele tem que se comportar. Qual o termo de abertura, né, que eu elaborei um termo de abertura também para os terapeutas sensoriais, assim como os mediadores têm um termo de abertura, os terapeutas também vão precisar de um termo de abertura. Então, eu elaborei esse termo para os terapeutas fazer, para que eles possam fazer essa abertura durante as oficinas sensoriais e que eles transmutem também trazendo essa questão estatística. Eu, como pesquisadora, eu tenho esse viés, eu venho da área de exatas e gosto mesmo de trabalhar com estatísticas, com acompanhamento. Então, vai ser um mix, né, do lado subjetivo, emocional e o contexto da área de exatas, que é minha área, não tenho como fugir disso, e trabalhar bem essa questão da estatística até para comprovar que esse método funciona ou não. Vamos ver se vai funcionar ou não. Claro que funciona, né? Isso aí é claro, é óbvio, já foi testado, mas é bom trazer esse contexto estatístico para a comprovação. E aí, as partes vão ter várias opções para se trabalhar. Bom, eu vou querer trabalhar com um mediador que seja da linha narrativa, eu quero um mediador que seja da linha transformativa, ou que seja da linha tradicional, ou da linha sensorial, entende? Então, na realidade, surge com a justiça sensorial mais um viés de linha de trabalho. Assim como a psicologia tem vários caminhos, várias linhas, a mediação também está se firmando no mercado e clama, né, por mudanças, por trazer opções. Selma aqui informando. Isso mesmo, é importante sentir o clima das emoções como base do trabalho com a mediação. Ótima proposta. Selma está aqui ansiosa para o curso, eu também estou ansiosa, porque eu estou doida, Selma, para ver o seu projeto, como é que vai sair. Mas não se preocupe não fique tensa não, porque de repente pode não sair no curso. Tranquilo. Mas a semente fica ali plantada para você já ir pensando, você vai trocando ideias também ao longo do curso. E ali nós vamos inserindo essa semente, né, durante o curso, que a base são as emoções. Então, todo o foco são as emoções. O terapeuta também, ele trabalha com foco nas emoções, observando e buscando essa transmutação das emoções. Então, também tem métodos. Para o terapeuta, também tem método de trabalho. Ele não vai chegar numa sessão numa oficina sensorial, no oba-oba, né? Assim, aberto, não. Ali ele vai se deparar com conflitos fortes. E até nós estamos vislumbrando também a área penal, a área da justiça restaurativa. Sim,
Já pensou um terapeuta sensorial, que trabalha com a justiça sensorial, para ele não é interessante saber se o indivíduo matou fulano, se foi vítima. Um exemplo, esse terapeuta sensorial que for trabalhar na área penal, um exemplo. Não é esse o foco, ele não vai julgar, não vai rotular, a ideia é que ele nem sabe o que é que acontece. Ele vai iniciar o trabalho observando como está e fazendo com que as partes percebam como eles estão, percebam também seus familiares, como estão as emoções, seus animais também, os animais, quem tiver animais em casa, o próprio terapeuta vai estimular as partes a observarem como estão as emoções dos animais, porque no ambiente onde você tem um cachorrinho, que você tem um gato, eles adoecem caso exista conflitos no ambiente, né? Os animais eles ficam agitados também, adoecem, então ele responde aos conflitos, às emoções do ambiente. Então, durante o curso, também os terapeutas levam as partes a observarem isso. A observarem também as plantas. Vocês têm plantas em casa? Como é que estão essas plantas? Estão adoecendo? Estão morrendo? Tem atenção para as emoções dessas plantas? Então, observe que as emoções de uma pessoa que está no conflito não é apenas dessa pessoa, mas no entorno dessas pessoas, porque assim nós emitimos energia e nossas emoções vão tocando tudo onde nós estamos passando. É o nosso bichinho de estimação, são as plantas, são nossos filhos, marido, vizinhos, parentes, todos eles recebem essas emoções. Então um indivíduo que está preso, ele tem que assim, perceber. O mediador, o terapeuta, desculpa, ele vai levar a esse indivíduo a observar como é que está a sua mãe, seu pai, seus familiares. Eles estão adoecendo? Não estão? Entende? Então, esse aí é o foco. Não é, o que é que você fez? Você está certo, você está errado. Não é o nosso foco. Só as emoções. Depois disso, aí sim, aí vai para uma segunda etapa, que aí nós vamos trabalhar com a terapia centrada na pessoa, para potencializar esses estímulos sensoriais que nós vamos abordar no curso. E também outras técnicas, aí vem também a técnica da própria mediação em si, né? As técnicas que quem é mediador sabe muito bem. E aí vamos falando isso no curso. E por que o curso vai ter todo mundo junto? Terapeutas, mediador, árbitro, magistrados. Porque cada um vai olhar o conflito dentro dessa perspectiva e quais são os métodos que para julgamento, para tratar aquele conflito. Por exemplo, o magistrado, ele já tem uma outra postura, ele precisa resolver, chegou um ponto que as partes não conseguem solução em função de todos esses estímulos, ele tem que tomar uma decisão, né? Ele toma uma decisão porque ele precisa pacificar. E é por isso que a EMAB, Escola dos Magistrados, está apoiando muito esse método, porque é justamente para estimularmos ao máximo o empoderamento das partes, para que elas consigam encontrar solução para o seu próprio conflito e não precisem chegar ao magistrado para uma tomada de decisão, né? Quanto mais o empoderamento das partes, melhor, né? Tanto para as partes, quanto para os magistrados também, e para a pacificação de uma sociedade, né? Então, essa aí que é a proposta da justiça sensorial, empoderamento através da mensuração e do controle, entre aspas, né? Do gerenciamento, melhor a palavra, gerenciamento do que controle, desse gerenciamento das emoções, porque é isso aí que vai balizar o comportamento do indivíduo. Eu lembro bem que o meu filho, né, ele tinha um coleguinha que era chinês. E aí veio morar aqui no Brasil. Ele não sabia falar português, esse menino. E meu filho não sabia falar chinês. Então os dois brincavam, meu filho falando em português e o chinês falando
em chinês aqui em casa, olha a confusão. E eu sem entender nada também de chinês, viu? Mas estávamos aqui, todo o nosso foco era na base da emoção, da intuição e dava tudo certo. E era interessante que a mãe desse menino, né, que é minha vizinha, que morava na parte de cima, ela não mora mais aqui, ela dizia, nossa, esse menino é insuportável, é muito difícil lidar com ele. E aqui em casa, ele ficava muito aqui em casa, ele adorava ficar na minha casa, pensa num menino tranquilo, não dava trabalho nenhum. Eu deixava ele brincar onde ele queria, mexer no que ele queria, ele estava no mundo dele. Às vezes você quer interferir na emoção de uma criança, às vezes ela está brincando, está ali no mundo dela, e você tira aquele brinquedo. O que vai acontecer? A criança vai ter uma reação, porque ela ficou triste, baixou a vibração dela, então ela vai reagir. Aqui, como eu deixava essa criança bem à vontade, eu pegava meu livro, fazia minhas coisas, estava na minha bem à vontade, ele ficava lá no mundo dele, no quarto, brincando, tudo tranquilo. Até que um dia foi engraçado, ele pegou uma corda, quando eu entrei no quarto, os dois, meu filho e esse chinês, amarraram o quarto todo com corda. Quando eu entrei no quarto, rapaz, só tinha corda amarrada, tudo quanto é lado, não tinha nem como entrar no quarto, que era o cordão. Acabaram com o carretel do cordão. E aí eu disse, o que é isso? Ele, é o Homem-Aranha, a teia do Homem-Aranha. Pronto. Ali eu tinha que entrar na alta vibração dele, saber que ali era a teia do Homem-Aranha. Aí eu disse, pois não. Aí eu entrei por baixo do cordão lá, que ali eu respeitei que era a teia do Homem-Aranha. Na boa, eles, tranquilo, de boa. Se fosse a mãe desse menino, o que ela iria fazer? Ia brigar, não ia respeitar a emoção que eles estavam em alta vibração ali. Nossa, para eles estava muito top, sabe? A teia do Homem-Aranha dentro do quarto, emaranhado. Gente, a gente tem que respeitar, sabe? As ideias, o mundo do outro. Então aqui ele ficava muito à vontade, então era super tranquilo. Então olha só, a mesma criança na minha casa super tranquilo, na casa dele ele ficava com outro tipo de comportamento, e a mesma criança. O que é isso? Você respeitar o outro, respeitar a emoção do outro, não interferir para que aquela emoção tenha uma queda. Ali eu poderia muito bem dar uma queda da emoção, cortar aquele cordão que estava naquele emaranhado, o menino ia ficar triste e poderia ter reações diferenciadas. Para mim é muito simples. Moral da história, eles brincaram, depois chegou no período da noite, pronto, cortei o cordão lá, joguei tudo fora, beleza, todo mundo feliz. Entende? Então tem coisa que você pode relevar, mantém a vibração do outro alta, tudo na paz. Então tudo depende do gerenciamento do comportamento e desse cuidado da elevação ou redução da vibração de acordo com as emoções. Se você vai provocar uma emoção de baixa vibração, de raiva, de irritação, de falta de respeito, o indivíduo vai ter um determinado tipo de comportamento. Então vamos deixar claro, os comportamentos estão totalmente atrelados às emoções. Mas novamente, nós não ficamos tão vulneráveis às emoções se nós temos o autoconhecimento, nós temos esse autocontrole. Se nós tivermos esse autocontrole das nossas emoções, eu percebo que minhas emoções estão baixas, com a baixa vibração, eu vou buscar algo para poder elevar. Mas quando o indivíduo ele já perdeu esse controle, ele precisa de um profissional para ajudar. E aí que entra os terapeutas, para contribuir nessa elevação e ajudar o trabalho dos mediadores durante a resolução do conflito. E aí, claro, né? Vamos combinar. Vamos aumentar muito os acordos aí, empoderando as partes e pacificando o mundo. Beleza? Então, eu aguardo vocês no curso que já vai começar. Estou super ansiosa para sexta-feira, que tem muita coisa bacana, eu sei que vai ser uma turma top. Então, um abraço, até amanhã. Amanhã vamos fazer também outra live às 19 horas aqui no Instagram.
Sheila Rangel, e depois eu disponibilizo sempre no canal do YouTube da Justiça Sensorial. Então, até amanhã, um abraço, muito obrigado a todos aqui pela audiência. Nós vamos esclarecer um pouco aqui o nosso, nossa razão. Olha o óculos escuro de novo, Selma. Esclarecer um pouco aí a nossa razão para conversarmos um pouco aí com o nosso sensorial. Então, Patrícia, muito obrigada também aqui pela sua presença. E vamos deixar aí o vídeo aí salvo. Um abraço e tchau, tchau.